Bem-vindos a mais um A7 em ponto, aqui na sua WNN e Luz Americano TV. A partir deste momento pode seguir a nossa transmissão em direto nos múltiplos canais e plataformas sociais, nomeadamente o YouTube, Facebook e Instagram. A 24 de fevereiro de 2022, milhões de pessoas na Ucrânia despertaram ao som de explosões. Para alguns, os estouros eram tão próximos que aparentavam uma guerra, mesmo embaixo das suas janelas. E não estavam, lamentavelmente, enganados. 3 anos depois, a guerra continua. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou hoje, com votos a favor de 93 países, uma resolução não vinculativa que reafirma a soberania, independência, unidade e integridade territorial da Ucrânia e exige a retirada imediata, completa e incondicional das forças militares russas. A ONU reiterou a soberania da Ucrânia através de uma resolução NAO vinculativa. A resolução, votada no dia do 3º aniversário da invasão russa do território ucraniano, foi apresentada pela Ucrânia, com o apoio da União Europeia. Teve 93 votos a favor, entre os quais o de Portugal, 18 votos contra, incluindo dos Estados Unidos da América, e 65 abstenções dos 193 países membros da ONU. O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou as votações desta segunda-feira na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, sobre a guerra na Ucrânia, considerando que constituem uma grande vitória. O Presidente da República felicita a Ucrânia e o povo ucraniano pela grande vitória nas votações de hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas, que confirmam a invasão russa e a guerra por esta provocada, violando a Carta das Nações Unidas e princípios fundamentais do direito internacional, nomeadamente o respeito pela soberania e pela integridade territorial, lê-se numa mensagem divulgada pela Presidência da República. De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, os resultados das votações de hoje confirmam, ainda, a corajosa e heroica luta do povo ucraniano ao longo dos últimos 3 anos, e mostraram que os valores fundamentais que deram origem às Nações Unidas continuam a ser respeitados pela comunidade internacional. Donald Trump garantiu hoje que Vladimir Putin aceitará a entrada de forças de manutenção de paz europeias na Ucrânia como parte de um eventual acordo para acabar com a guerra. Na Sala Oval, onde se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Emmanuel Macron assumiu que a Europa está preparada para fornecer garantias de segurança à Ucrânia. Donald Trump anunciou na Casa Branca que o fim da guerra da Ucrânia pode estar para breve. Se formos inteligentes, a guerra poderá terminar em breve, dentro de semanas, disse na Sala Oval. Se não formos inteligentes, a guerra continuará. Isso é algo que não queremos, disse, revelando que teve uma conversa telefónica com Vladimir Putin, presidente da Rússia, na qual ambos concordaram em iniciar negociações para acabar com o conflito. Ao mesmo tempo, recusou-se a classificar Vladimir Putin, presidente da Rússia, como ditador. O chefe de Estado norte-americano foi questionado na Sala Oval, na Casa Branca, ao lado de Emmanuel Macron, presidente francês. Não uso essas palavras levianamente, veremos como tudo vai funcionar, disse Trump, que utilizou a palavra ditador para classificar Zelensky. Nesse sentido, o líder norte-americano garantiu que Rússia e Ucrânia têm a possibilidade de alcançar um acordo muito bom para colocar fim à guerra que poderia levar à Terceira Guerra Mundial. O governo da Ucrânia indicou hoje, segunda-feira, estar na fase final das negociações com os Estados Unidos para um acordo que lhe dará acesso aos minerais ucranianos em troca de proteção no centro de tensões entre ambos os países. As equipas ucraniana e norte-americana estão na fase final das negociações sobre o acordo relativo aos minerais, declarou a vice-primeira-ministra ucraniana Olga Stefanishyna na rede social X. A mesma responsável referiu as negociações têm sido muito construtivas, com quase todos os pormenores fundamentais concluídos. Esta questão desencadeou fortes tensões com o governo do novo presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, que tem pressionado a Ucrânia a assinar um acordo, o que Kiev recusou, invocando a ausência de garantias de segurança da parte norte-americana e condições financeiras desfavoráveis. No domingo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, excluiu novamente a hipótese de assinar um documento que 10 gerações de ucranianos teriam de pagar.
Trump, depois de se ter alinhado com a posição russa, que considera a Ucrânia responsável pela eclosão do conflito, embora tenha sido a Rússia a invadir o país vizinho, a 24 de fevereiro de 2022, e de ter iniciado conversações com Moscovo sem as participações ucraniana ou europeia, tem insistido na intenção de recuperar o montante da ajuda desde então fornecida a Kiev, obtendo acesso aos recursos minerais ucranianos. Zelensky declarou no domingo que a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, desde o início da invasão russa, ascende a cerca de 100 mil milhões de dólares e não 500 mil milhões, e que foi principalmente fornecida sob a forma de doações pelo anterior governo norte-americano, liderado pelo presidente Joe Biden. No entanto, o chefe de Estado ucraniano referiu no domingo progressos nas negociações. O presidente francês Emmanuel Macron visitou a Casa Branca e Donald Trump reiterou que acredita que haverá acordo para a paz na Ucrânia. I think we have a chance of a really good settlement between various countries. And you're talking about Europe and you're talking about Ukraine as part of that whole situation. The other side has a lot of support also. So let's see how it all works out. It might work out. Look, you can never make up lives. The one thing you can make up the money, but you can't make up the lives. A lot of lives lost. I think probably a lot more lives than people are talking about. It's been a rough war. Funcionários federais dos Estados Unidos processam Elon Musk por ameaçar despedi-los, se não justificarem o que fazem, em mais um episódio na guerra entre o Dodge e os funcionários federais. Funcionários federais norte-americanos acusaram esta segunda-feira, numa ação judicial, o multimilionário Elon Musk, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de violar a lei ao ameaçar despedi-los caso não explicassem o que fazem. O processo atualizado foi apresentado no Tribunal Federal da Califórnia pelos advogados dos funcionários públicos federais, pretende tentar impedir os despedimentos em massa pretendidos por Musk e Trump, incluindo qualquer um relacionado com a mensagem de correio eletrónico distribuída no sábado aos trabalhadores pelo Gabinete de Gestão de Pessoal. O gabinete, que funciona como uma agência de recursos humanos do governo federal norte-americano, indicava no e-mail que os funcionários tinham de enumerar 5 coisas que tivessem feito na semana passada, até ao final desta segunda-feira. Nenhuma regra, regulamento, política ou programa do Gabinete de Gestão de Pessoal, OPM, na sigla em inglês, exigiu alguma vez, na história dos Estados Unidos, que todos os funcionários federais apresentassem relatórios ao OPM, lê-se na queixa apresentada em nome de sindicatos, empresários e organizações de proteção representadas pelo grupo State Democracy Defenders Fund, SDDF, e citada pela agência de notícias norte-americana, The Associated Press, AP. O governo Trump interrompeu os esforços para colocar migrantes em estruturas de tendas construídas na Baía de Guantánamo, em Cuba, no meio a preocupações de que as instalações emergentes não atendem os padrões de detenção porque não têm ar-condicionado ou eletricidade. A decisão surge semanas depois das autoridades se terem esforçado por criar alojamento adicional para os migrantes na controversa base norte-americana na ilha e apenas alguns dias depois de os que se encontravam no local terem sido deportados. Embora as estruturas das tendas não estejam sendo usadas atualmente, os migrantes ainda estão sendo colocados no centro de detenção na base e no centro de operações para migrantes. O governo Trump referiu que construiria estruturas de tendas na Baía de Guantánamo para abrigar cerca de 30 mil pessoas transferidas da fronteira sul para lá. Mas as fontes disseram, na segunda-feira, que as tendas atualmente não atendem aos padrões de detenção estabelecidos pela Imigração e Alfândega. As duas fontes e um terceiro funcionário do ZEUA também disseram que não houve pessoas suficientes transferidas para a base para justificar a construção de mais. A situação é indicativa dos esforços árduos empreendidos pelos Departamentos de Defesa e Segurança Interna para abrigar migrantes na base naval depois que o presidente Donald Trump ordenou a mudança em janeiro. Na semana passada, mais de 170 migrantes na base naval foram levados para a Venezuela, quase esvaziando Guantánamo. Desde então, 17 migrantes foram levados para a parte do centro de detenção da base, disse o funcionário. A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, anunciou que não usará os seus poderes executivos para remover o mayor Eric Adams do cargo, pelo menos por enquanto.
optando por propor um conjunto de grados de proteção que visam limitar severamente a independência do mayor da cidade de Nova Iorque. Depois de uma análise cuidadosa, determinei que não iniciarei um processo de remoção, neste momento, disse a governadora democrata, numa entrevista coletiva. Estou firmemente convencida de que a vontade dos eleitores e a supremacia das eleições democráticas me impedem de qualquer outra ação. Hochul referiu estar preocupada com as acusações feitas contra o mayor, disse que usaria os poderes constitucionais para criar novas salvaguardas e supervisão das agências encarregadas das investigações locais e das finanças da cidade. As propostas, se aprovadas, limitariam severamente a independência do mayor, já que Adams enfrenta acusações de que está a trabalhar para facilitar a aplicação da lei de imigração do governo Trump, em troca de ter as suas acusações federais de corrupção retiradas. Adams, que disse querer trabalhar com o governo em questões de segurança pública, negou ter feito um acordo com o governo Trump. Kathy Hochul também anunciou a criação de um novo inspetor-geral estadual, focado exclusivamente na administração da cidade de Nova Iorque. Nesse cargo, o novo inspetor-geral também terá o poder de iniciar investigações e proteger qualquer investigação da cidade de interferências. Tragédia na costa de Staten Island, onde 3 pessoas morreram depois de um barco ter naufragado. O barco que naufragou no Oceano Atlântico, entre San Diego e Queens, na tarde de ontem domingo, matou pelo menos 3 pessoas que iam a bordo. Um homem continua ainda desaparecido. O barco de pesca tinha partido de Howard Beach, em Queens. O barco era uma embarcação de recreio, uma lancha Grady White de 30 metros de comprimento. 6 pessoas estavam a bordo, disse a Guarda Costeira dos Estados Unidos, numa última atualização que publicou na tarde de hoje. Pouco depois do meio-dia de domingo, a Guarda Costeira, baseada na sua estação em San Diego, recebeu um pedido de socorro de que o barco estava a meter água e estava localizado a cerca de 5 milhas a sudeste de Breezy Point, em Queens, em mais uma tragédia das nossas águas. Vamos agora para a atualidade internacional. O Papa Francisco retomou algum trabalho depois do seu estado de saúde ter mostrado uma ligeira melhoria. Hoje, segunda-feira, informou o Vaticano. Uma nota da Santa Sé indicou que as condições clínicas do Santo Padre, no seu estado crítico, apresentam uma ligeira melhoria. Hoje, não houve episódios de crises respiratórias asmáticas. A monitorização da insuficiência renal ligeira não é motivo de preocupação. A oxigenoterapia continua, embora com o fluxo e a percentagem de oxigênio ligeiramente reduzidos, os médicos, considerando a complexidade do quadro clínico, prudentemente ainda não estão a divulgar o prognóstico. De manhã, o Papa recebeu a Eucaristia, enquanto à tarde retomou a atividade laboral. À noite, chamou o parco da paróquia de Gaza para lhe manifestar a sua proximidade paterna. O Papa Francisco agradece a todo o povo de Deus que se reuniu nestes dias para rezar pela sua saúde, acrescenta o comunicado. O Papa, de 88 anos, foi hospitalizado no dia 14 de fevereiro, na sequência de uma pneumonia nos 2 pulmões. Enquanto as orações continuam pela saúde do Papa Francisco, que luta contra uma pneumonia dupla e agora insuficiência renal leve, o cardeal Timothy Dolan foi sincero sobre a sua avaliação do Pontífice. Como nosso Santo Padre, o Papa Francisco está com a saúde muito frágil e provavelmente perto da morte. As our Holy Father, Pope Francis, is in very fragile health and probably close to death. O Hamas acusou este domingo Israel de colocar em grave perigo todo o acordo de tréguas, após a decisão do governo israelita de adiar a libertação de 620 prisioneiros palestinianos. Os presos palestinianos deveriam ter sido libertados no dia anterior, em troca de ser reféns israelitas em Gaza. Ao retardar a libertação dos nossos prisioneiros, o inimigo comporta-se como um bandido e põe em grave perigo todo o acordo de tréguas, declarou a AFP Bassem Naim, o alto responsável do Hamas, apelando aos mediadores que permitam o acordo, em particular aos Estados Unidos, para fazerem pressão sobre o inimigo para que possa cumprir o acordo e libertar imediatamente o grupo de prisioneiros. Vamos agora ao desporto. Decorreu mais uma jornada da Liga Portuguesa. Mais tarde, não perca o Golinho com toda a informação sobre esta jornada, onde o Benfica igualou o Sporting, mercê do empate na Vila das Aves.
Chegamos ao fim de mais uma edição. Tenha uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.